Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, Daniel, capítulo 5. Livro do profeta Daniel, no capítulo 5. Nos últimos 2 episódios, nós falamos sobre a chegada de Daniel à Babilônia, que ele chegou lá, escolhido pelo rei Nabucodonosor para servir no palácio. Vimos que Daniel decidiu não contaminar o seu coração. Também vimos que 3 amigos de Daniel, chamados por Beltesazar, Ananias e Azarias, quer dizer, o nome deles, deixa eu ver aqui o nome deles em hebraico, que eu já esqueci o nome dos rapazes. Aqui, Misael, Azarias e Ananias, certo? O nome dos amigos de Daniel, que depois foi dado um novo nome, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Vimos que eles também se comprometeram junto com a decisão de Daniel e que foram capazes, no último ensinamento, que eles foram capazes de ter uma postura diante do Senhor, capazes de entregar a própria vida por amor a não descumprir os mandamentos do Senhor. Isso nós vimos com clareza no capítulo 3. No capítulo 4 foi o nosso último ensinamento, falando sobre a soberba do rei Nabucodonosor, que achava o seu reino muito grande, e por isso ele tinha feito uma grande estátua de ouro, e o Senhor disse que se ele não se arrepender, ele ia viver como um bicho nas florestas, e foi isso que aconteceu. E um dia ele reconhece o Senhor, e o Senhor o engrandece novamente, e o seu reino, nós lemos no final do capítulo 4, no versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Dá a entender no final do capítulo 4 que Nabucodonosor ele tem um grande reinado, e os seus dias são tranquilos para o resto dos seus dias, É aquele reinado tranquilo. Do capítulo 4 para o capítulo 5, nós vemos uma mudança de reinado. Não sei se você percebe, mas o rei Beltesazar deu um grande banquete. Então nós temos uma mudança de rei. Nós lemos do capítulo 4 para o 5, parece que é uma coisa seguindo a outra, mas há uma mudança de rei aqui, O reino continua sendo o babilônico, continua sendo ainda, dos sírios, mas a mudança de rei acontece. E Beltesazar é o filho de Nabucodonosor. Vamos ler comigo, por favor, a partir do versículo 1 do capítulo 5. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, diga na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal, na estucada da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o seu semblante e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Diga, estava tremendo de medo. Isso significa tremendo de medo, Aqui, vou fazer para você aqui, Aqui, o joelho batendo no outro, de tanto medo que o rei estava. Eu quero primeiro começar trazendo um ensinamento a partir desse texto, que embora o rei Nabucodonosor, o pai de Beltesazar, tivesse tido um reconhecimento de quem era Deus, glorificado a Deus e ter vivido um grande reinado, ele reinou muito bem no seu tempo. Embora ele tenha feito isso, Beltesazar, o seu filho, não foi capaz de continuar seguindo os ensinamentos do seu pai ou as ordenanças do seu pai.
E ele começa a dar um banquete lá para todo mundo, para querer, eu penso que isso aqui é uma mudança de reinado. Isso aqui está muito parecido com uma mudança de reinado. Quando um rei assume, o que é que ele quer? Ele quer se firmar. Ele quer que as pessoas reconheçam que ele é o rei. Então ele convida 1000 pessoas. A gente dá uma festa para 1000 pessoas é dinheiro. A gente às vezes vai fazer uma festinha, a gente vê o que gasta para fazer um bolo e comprar um salgado, né? Imagina dar uma festa para 1000 pessoas. Ele queria se autoafirmar. Isso era uma mudança de reinado. Só que o que ele faz? Ele pega os utensílios lá do templo de Jerusalém. Ele queria mesmo era se amostrar, dizer que ele era o cara, que aqueles negócios estavam sendo guardados muito bem pelo rei Nabucodonosor, por respeito, por reverência ao que os utensílios significavam para o templo, né? E o rei Beltesazar, ele faz de acordo com que a sua vontade, que aí ele manda trazer os utensílios, diz: é hoje que a gente vai beber naqueles negócios bem bonitinhos lá da casa de Israel. E aí o povo começa a festejar, a fazer tudo que quer. Sabe de uma coisa? A obediência de fé dos seus pais não vai suprir a sua necessidade espiritual. Muitas vezes nós confiamos que os nossos líderes que nos ensinaram tinham uma boa palavra, tinham uma boa experiência de fé, e nós ficamos achando que se nós continuarmos servindo na mesma visão, na mesma igreja que eles serviram, nós vamos ter o sucesso imediato. Mas a verdade é que cada um precisa viver a sua fé por si mesmo. A fé, ela é individual, ela é própria. A palavra de Deus fala que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. E cabe a cada um, da mesma forma com que é dado uma medida, cabe a cada um de nós aumentarmos essa medida, preservarmos essa medida, dar crescimento à fé que nós temos. Não adianta você ficar com a fé do seu pastor, com a fé do pastor Bud que já passou. Não adianta, você tem que ter as suas experiências de fé. Você tem que estar firmado nas verdades da palavra, por você mesmo. Apocalipse fala sobre um povo chamado os bereanos, que eram conhecidos por olhar a palavra e todos os ensinamentos que eram passados pelos apóstolos ou por qualquer professor que passava por eles. Eles tinham o costume de verificar na palavra e ver se aquilo realmente estava de linha com a palavra. Gente, nós também devemos ter esse tipo de entendimento, né? O rei Beltesazar deveria observar o que o seu pai fez, verificar os decretos que o pai dele estabeleceu. Quanto sabe que um decreto do rei tem valor eterno, né? O reino, se Nabucodonosor estabeleceu um decreto, que a gente vê no capítulo 4, no começo, ele dá um decreto: olha, esse Deus de Daniel é o rei dos reis, eles são homens santos de Deus, né? E todas as nações que o meu reinado estiver estabelecido, o reino de Daniel, o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Ele deveria ter observado os decretos do seu pai, mas ele decide fazer as coisas do seu jeito. Não faça as coisas do seu jeito. Hebreus capítulo 10 diz, observa, Hebreus capítulo 12, na verdade, observa o que os seus pais na fé fizeram, imita a fé deles, mas existe uma ação que nós temos que fazer. Não é só observar a fé deles, é imitar a fé deles. E sabe, por causa disso, o rei Beltesazar decide fazer as coisas como bem lhe apraz. Existe uma hora, na mesma hora, o versículo fala, na mesma hora apareceram dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal. Gente, para Beltesazar ficar todo se tremendo, aquela visão dessa mão foi esquisita. Foi no mínimo uma cenazinha de filme de terror. O negócio foi pesado. Tava 1000 pessoas ali naquela festa e uma mão começou a ser escrita. Aquilo assustou o homem. Sabe, se você decide andar pelas suas próprias ideias e não cumprir mais as boas práticas da palavra de Deus, pode esperar que o limite da misericórdia do Senhor vai chegar. Sabia que a misericórdia do Senhor tem um limite? A palavra fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Mas sabe, é para quem quer. A graça de Deus foi nos exposta, a bondade de Deus, a sua longanimidade. Mas sabe que existem pessoas
que continuam a praticar ilegalidades, e o Senhor mesmo tira o corpo da frente, como nós vemos nos ensinamentos de Romanos. A depravação total é o Senhor saindo da frente, né? As pessoas não querem de forma alguma, querem fazer o que lhe apraz, e é como o Senhor saísse da frente e tivesse autorizado que o juízo chegue sobre essas pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu sobre o rei Beltesazar. Na mesma hora que ele começou a esbanjar, foi essa visão que houve lá na sala do templo. E olha o que acontece. Versículo 9. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porque se achou neste Daniel um espírito excelente, diga espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Veja aqui mais uma justificativa para provar a distância que o tempo tinha e a forma como o rei Beltesazar decidiu fazer o seu reino. Primeira coisa que ele fez, ele parece que tinha uma raiva do seu pai. Alguma coisa ele tinha com o pai dele, que ele parece que não gostava de nenhum tipo da organização que o pai dele estabeleceu. Ele estabelece Daniel, o pai Nabucodonosor estabelece Daniel, e Beltesazar, quando assume, ele esquece de Daniel. E passam-se tempos, passam-se muito tempo, até o ponto de Daniel cair no esquecimento. É como um grande político aqui da cidade de Campina Grande. Um dia foi prefeito, foi vereador, e hoje você encontra ele aí em associações, sem fazer muitas coisas importantes. Daniel caiu no esquecimento do governo. Então o rei Beltesazar tinha a sua forma de fazer as coisas. Porém, um espírito excelente era o que tinha no coração de Daniel. Daniel, tudo que ele fazia, ele decidia fazer com excelência. Assim foi desde o princípio, desde a juventude de Daniel, que decide permanecer nos princípios da palavra de Deus, o Deus dos seus pais, que embora não tivesse um bom exemplo do seu rei em Judá, que traiu o Senhor, mesmo assim ele continuou firme. E nós percebemos no decorrer da história, Daniel não varia, Daniel não muda de acordo com a sua decisão, ele não muda o sentimento que ele tem pelo Senhor. E até aqui, existe ainda uma pessoa que é capaz de reconhecer o Daniel e diz que se achou nele luz, inteligência e sabedoria, né? Então, se você mantém, gente, o seu espírito excelente, o que é um espírito excelente? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é um espírito que se aposta de você, que entra em você e agora você é uma pessoa excelente. Não, gente, um espírito excelente quer dizer uma força de vontade. Quando a palavra fala um espírito, não está dizendo algo sobrenatural, uma coisa extrema. Não, essa palavra substitui força de vontade. Nos nossos dias nós usamos essa palavra ainda, às vezes, né? Como dizer, rapaz, fulano pegou o espírito da coisa. É justamente dizer que a pessoa entendeu, que a pessoa vive aquilo, que a pessoa se dedica. O espírito significa a vida. Então, é como dizer também vestiu a camisa. Ou dizer como aquela pessoa tem força de vontade para fazer aquilo. E Daniel tinha um espírito, ou seja, uma força de vontade. Ele vestiu a camisa da excelência. Para tudo que ele fizesse na vida dele, fazer de uma forma excelência. E sabia que Daniel não precisava estar preocupado com as posições, Daniel não precisava estar preocupado com essas coisas. Sabe, porque ele mantinha um padrão. E no dia que foi necessário novamente uma pessoa inteligente de visão, a quem lembraram? Daniel. Então não se preocupa se as pessoas não estão olhando para você, não estão te reconhecendo. Mantenha o seu espírito excelente. Mantenha um padrão.
excelente para as coisas do Senhor. E você vai ser lembrado, não só pelas pessoas, mas pelo Senhor, que sempre está te vendo. E as pessoas, gente, não se preocupem com esse negócio de ser levantado ou não. Sabe, quando você faz as coisas para o Senhor e de forma excelente, os homens não têm escolha. Os homens não têm opção. Se um não levanta, o outro levanta. Isso é questão de tempo. Amém? Vamos continuar aqui essa história que é interessantíssima. Versículo 13. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei e disse: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos teus deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações sobre qualquer dúvida. Ora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a tua interpretação, serás vestido de púrpura. O que mais? Terás cadeia de ouro ao pescoço, e no teu reino, no reino serás o terceiro dominador. Daniel já escutou essa proposta quantas vezes, gente, nesse livro? Não foi menos de 2 vezes, não, que Daniel já escutou esse tipo de coisa. Logo no começo, ele recebeu honras e glória e tudo que tinha direito quando interpretou o som de Nabucodonosor. Depois, quando o rei Nabucodonosor estava virando um bicho lá, quando ele reconhece de novo Daniel, dá aos amigos de Daniel honra. Então Daniel já estava acostumado com essas coisas. Daniel não estava muito preocupado mais com riquezas e glória e honra. E isso aqui, gente, vai mostrar o nível de maturidade que Daniel atinge. Provavelmente Daniel já estava aí na sua idade bem madura. Daniel já não era mais uma criança. Daniel já tinha uma boa maturidade. Ele já devia ter uns cabelos brancos nessa época do rei Belsazar. E olha o que Daniel responde. Então, versículo 17. Então respondeu a Daniel, no versículo 17, e disse na presença do rei. Olha o que ele diz: as tuas dádivas fiquem contigo, dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e grandeza e glória e magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e tremiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava a vida. A quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Daniel está falando sobre o rei Nabucodonosor virar um bicho. Olha o que é interessante. O rei começa a oferecer várias coisas, várias dádivas, presentes, riqueza, autoridade. E o que Daniel faz? Daniel disse: rapaz, quer saber de uma coisa? No começo, eu não era ninguém. Revelei os sonhos do rei. O rei deu tudo que eu podia receber como um homem: autoridade, riqueza. Fiquei famoso aqui, fiquei podendo. Passou um tempo, os amigos de Daniel também receberam esse tipo de honrarias. E passou o tempo e Daniel caiu no esquecimento. Daniel perdeu todos os seus títulos, toda a sua autoridade. Ele ficou apenas lembrado como um homem da história. Mas ele caiu no esquecimento. Aí Daniel disse: rapaz, sabe de uma coisa? Rei, fala o seguinte: não quero mais essas coisas não. Pega tuas riquezas, pega aí tuas púrpuras, pega tua autoridade. Eu só quero que você aprenda uma lição. Eu quero que você aprenda que soberba foi o que fez o seu pai cair. Sabe o que Daniel está dizendo? Belsazar, bonitão, eu não estou atrás dos teus tesouros, não. Eu estou atrás que você tenha um reinado excelente. Que você tenha um reinado temente a esse Senhor, que o seu pai foi temente. Nós não devemos, queridos, usar os nossos dons, usar os nossos talentos, simplesmente para ganhar o reconhecimento das pessoas,
ou até as dádivas. Sabe? O propósito para o qual Deus nos deu talento, Deus nos deu habilidades, foi para fazer e para promover o reino de Deus nessa terra. Porque o que Daniel queria implementar, o que Daniel queria com isso tudo, era disso: eu revelo, mas eu só quero que o modelo do reino de Deus se estabeleça nesse reino aqui. Era tudo que ele queria. Ele não queria de novo uma posição, ele só estava dizendo: rei, Belsazar, se ajeita, cumpre as coisas e os mandamentos do Deus do céu, que é o verdadeiro, e o resto das coisas pode ficar para você. E aí o que acontece? No versículo 25, e continua falando sobre a escritura, e diz assim: esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mené, Mené, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino, e acabou. Tekel, pesado foste na balança, e fosse achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem ao respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Veja, Daniel não estava atrás das dádivas. Daniel estava atrás de cumprir o propósito. Era o que Daniel queria. E sabe, a maturidade de Daniel alcançou esse ponto, esse nível. E quando você atinge níveis de maturidade no Senhor, de fazer a vontade do Senhor, você cumpre o que diz as Escrituras em Mateus, quando Jesus fala: busca ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Daniel atingiu um nível de maturidade, que ele só buscava as coisas do Senhor. Ele agora, porque no começo Daniel ainda não falou nada contra as especiarias, contra as riquezas. Daniel disse: oxe, a oportunidade é boa, mas com coração puro, é claro. Mas aqui Daniel disse: rapaz, eu vou cumprir a vontade de Deus. E ainda assim, mesmo que ele não tivesse mais buscando, nem querendo nada de riqueza, as riquezas e a autoridade alcançaram a Daniel. Eu vou dizer a você: se você continua com o seu espírito excelente, com a sua vontade excelente de fazer as coisas para o Senhor, não há como as bênçãos do Senhor não te alcançar. Não há como, não tem como. Porque a palavra fala que as bênçãos do Senhor correm atrás dos justos. Gente, não foca as bênçãos. Focar as bênçãos é perca de tempo. A palavra fala que uma multidão seguia a Jesus Cristo. Agora, por que a multidão estava seguindo a Jesus Cristo? Por causa da primeira multiplicação de pães e peixes. E é aí que Jesus começa a dar um duro discurso. Ele diz: quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não ter parte comigo. Aí Jesus diz outra coisa: quem não carregar a sua cruz, nem me siga. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. É como se Jesus dissesse: oxe, tem muita gente aqui, essa multidão aqui. Tem muita gente. Acho que o pessoal não entendeu a mensagem não. E Jesus começa a dizer: gente, vocês estão aqui por causa do pão e do peixe. Quem quiser vir comigo, o negócio é mais embaixo. E muitas pessoas o abandonaram. Seus discípulos os abandonaram. E ele olha para os 12 e diz: e vocês? Vão abandonar também? E aí Pedrão levanta e diz: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? É interessante que nesse texto nós costumamos pensar que Jesus, muito comum nós pensarmos que é para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Mas o texto diz: para quem iremos? Sabe, não é um lugar, não é uma igreja, é uma pessoa que pode nos dar a vida eterna. E Pedro reconhece isso. E você deve decidir por que você está buscando ao Senhor. Você pode vir à igreja, por que você está buscando ao Senhor? É pelo pão, é pelo peixe que Ele pode te dar? Ou é por quem Ele é? Pela pessoa que Jesus é? Eu vou te dizer uma coisa: hoje é dia de você mudar o seu coração. Se você buscar o Senhor pelo que Ele pode te dar, você deve buscar ao Senhor por quem Ele é. Amém? Aleluia. E Daniel aprendeu a buscar ao Senhor por quem Ele era e pelo seu propósito, não pelo que Ele podia dar.
e as bênçãos chegaram. E diz que naquela mesma noite foi morto o rei Belsazar, o rei dos caldeus. E aí, Dário, o Medo, ele assume e ocupa o reino. E aí, do capítulo 5 para o capítulo 6, também tem uma passagem de tempo. Não tão grande como a do capítulo 4 para o 5, mas tem. E diz assim no versículo 1 do capítulo 6. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 principais, dos quais Daniel era aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. E este mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas Daniel, a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Gente, Daniel era irrepreensível. Sabe o que é ser irrepreensível? Muitas vezes nós nos colocamos diante dessa palavra e dizemos, é impossível ser irrepreensível. Irrepreensível é alguém que não toma repreensão. É lógico, mas quando a palavra fala sobre irrepreensibilidade, fala sobre uma pessoa que não tem marcas de alguém repreensível. Você irrepreensível não quer dizer que você não falha. Você pode até falhar. Mas sabe, quando alguém é irrepreensível, é porque mesmo aquela falha não é suficiente para deixar nela uma marca. Como nós identificamos um bêbado? Porque nós o vemos na rua, titubeando, com seu comportamento estranho. E nós não classificamos como um bêbado, porque o vemos uma vez bêbado. Ninguém chama o outro de, você é um bêbado velho, porque viu ele uma vez bêbado na rua. Não, porque ele tem um comportamento. E todo mundo já começou a identificar aquela pessoa como um bêbado. Todo mundo que olha, lá vai um bêbado. Ou senão, eita, lá vai um mentiroso. Lá vai a fofoqueira. Não é porque ela contou uma vez uma fofoca não, gente. É porque ela vive de contar fofoca. Sabe, Daniel podia até errar, mas diz que nele não achava-se nenhum vício, nem culpa. Ou seja, Daniel era irrepreensível. Daniel vivia uma vida tão diligente que nenhum pecado, nenhuma falha era capaz de colocar uma marca nele. Ou seja, ele sempre estava tentando viver perfeitamente, viver na excelência. Isso era o que Daniel sempre procurava. E foi isso, mais uma vez, que o promoveu diante de um rei diferente. A gente vê aqui na cidade de Campina Grande uma troca de prefeitura. Meu amigo, tem uma varredura tão grande, todo mundo troca os cargos comissionados, os cargos de importância. É assim, um rebuliço. Imagina um reino, um país inteiro mudando. E o rei Dário olha para Daniel e diz, rapaz, eu vou ficar com esse homem aqui. Nem tinha nada a ver com ele. Nem era filho dele, nem era o cunhado. Nem era nada assim, para ele dar uma ajeitada e colocar Daniel. Daniel não tinha nada a ver com o reinado dele. Daniel já estava ali estrangeiro, cativo de outro reino, o reino que ele nem gostava. Mas por causa da postura de Daniel, o espírito excelente que ele tinha, ele se destaca. E o rei estava pensando até em colocar Daniel sobre todas as coisas. Tem desculpa para você tentar colocar a culpa em outros homens? O fato de você não estar sendo visto, de você não estar sendo bem utilizado, gente, não tem desculpa. Porque, peraí, o primeiro rei reconhece Daniel. O filho dele, que era um caba mais errado ainda do que Nabucodonosor, Belsazar, reconhece Daniel. Um rei estrangeiro que destrói e captura o reino, reconhece Daniel. Gente, está em quem? Está nos homens ou está em você? A postura. Está em você. Não tem homem no mundo que te segure. Se você está fazendo a vontade do Senhor de forma excelente, não tem homem no mundo que te segure. Não tem homem no mundo que empate seu ministério. Não tem, é impossível. Porque nós vemos 3 reis, cabeças totalmente diferentes.
mas o Daniel era sempre o mesmo. Podia chegar presidente Lula, Dilma, Temer, qualquer um ia colocar Daniel em uma posição. Por quê? Por causa do espírito excelente que ele tinha. Amém? Aleluia. Vamos continuar. Versículo 15. Já que os homens estavam procurando culpa para colocar em Daniel, diz assim, versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram nas covas dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Eu quero que você volte um pouquinho para a gente entender essa história. Eles constituem aqui um tratado, fazem com o rei, assinem um tratado, para que todos os que não cumpram, não se prostem ao rei, ou não busquem somente o rei, sejam jogados na cova dos leões. E no versículo 10 diz assim: Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia, Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Como também antes costumava fazer. Nada, gente, nada que os reis fizessem. Não importa quem fosse, nada podia mudar as convicções de Daniel, gente. Essa foi a vez de Daniel ser posto em prova de morte, assim como seus amigos foram no passado. E aí, quando eles colocam esse edito, que ninguém pode adorar outro Deus se não for ao rei, aí Daniel disse: rapaz, sabe de uma coisa? Eu não vou mudar minha forma de ser, não. E ele abria as janelas, não estava nem importando, ele fazia isso 3 vezes ao dia. Isso mostra como é importante nós termos hábitos e devocionais. Não fazermos as coisas por religiosidade, mas termos o nosso corpo em obediência a devocionais. Eu gosto, de, pela manhã, pelo menos eu aprendi isso, acordar, primeira coisa que eu colocar diante dos meus olhos, a palavra de Deus, um louvor, uma música, uma oração, porque a gente hoje em dia costuma acordar e olhar para um WhatsApp, para um celular, mas nós temos que ter a palavra de Deus diante dos nossos olhos. Daniel tinha o seu costume. E como é importante nós termos esse costume. Por isso que o rei fala para ele: o teu Deus que continuamente serves, ele te livrará. Todo mundo sabia desse costume de Daniel. Gente, faça ser conhecido que você é um crente. Todo mundo no reino sabia, via Daniel orando. E aí, imagina a expectativa de todo mundo. Agora eu quero ver se Daniel, ele se garante mesmo. Quero ver se ele se garante agora. Ver se ele vai abrir a janela. E para surpresa das pessoas, para surpresa daqueles homens que armaram todo o plano para pegar Daniel, Daniel ainda estava lá. Todos os dias, 3 vezes ao dia, orando ao Senhor. Não importa quem está vendo. Não importa as acusações que eu vou sofrer. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Diga: eu vou continuar servindo ao Senhor. E versículo 17: foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei começa a se compadecer por Daniel, gente. Um rei que não tinha nada a ver com ele. Daniel encontra favor nesse rei, um desejo de que ele não morresse. E o rei fica jejuando a noite todinha. Esse rei não era crente não, gente. Esse rei não era do verbo da vida não. Era um rei de um povo ímpio. Você vai encontrar favor de pessoas que você nem imagina, se você manter um espírito excelente. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões.
E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falou o rei, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Será mesmo, Daniel, que esse teu Deus salvou? Então falou ao rei: Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Para que o anjo do Senhor defendesse Daniel, duas condições Daniel precisou cumprir. E a gente já tem falado bastante sobre isso. Primeiro, inocência diante de Deus. E nenhum delito contra o rei. É tão importante você servir a Deus, como você se achar em uma boa aparência, em uma boa fama diante dos homens. É importante as duas coisas. Embora, se as duas coisas se confrontarem, como nós vimos no segundo dia, você vai servir a Deus. Isso é certo. Mas é importante nós tentarmos ao tempo todo servirmos aos homens e a Deus. E servirmos aos homens como a Deus. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que forem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Rapaz, o rei é meio exagerado, né? Imagina como esse rei era cruel. Ao ponto de pegar assim e dizer: vocês que botaram esse decreto assim, agora vocês vão ver. Aí manda não só os cabos, manda as mulheres, os meninos. Olha como o rei era bonzinho. Não importa qual é o caráter da pessoa, se você mantém o seu, você vai ser um sucesso. Entende como é? Esse não era um rei bonzinho não, para você ficar dizendo: é que esse rei era bacana. Ele gostava das pessoas, gostava. Olha o que ele fez com a família do pessoal. Versículo 25, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas, que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo domínio do meu reino, os homens tremam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre, permanentemente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio até o fim. Versículo 28, este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Ciro é o próximo rei que assume depois de Dário. Ou seja, nós vemos que Daniel, do princípio ao fim, acha favor diante de todos os reis que reinaram sobre a terra da Babilônia. Daniel não estava em casa. Daniel nem estava em casa. Daniel era estrangeiro e acha favor diante de todas aquelas pessoas. O que é que mais eu posso te falar, gente? Mantenha um padrão. Só isso que eu quero te falar, mantenha um padrão. Para a última aula, eu estou pensando em falar escatologia. Nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, os 4 animais, a estátua. Nós vamos falar sobre essas 3 coisas. E essas coisas estão a partir do capítulo 7, no 8, no 2, no 9, né? E a gente vai pular agora para o capítulo 10, certo? Que é quando começa a falar sobre o reinado de Ciro, esse último rei ao qual Daniel serve. Diz assim, no versículo 1: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra de Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa visão e teve entendimento da visão. E aí o que acontece? Versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, estive por 3 semanas completas,
Diga 3 semanas. Quanto é 3 semanas completas, gente? Uma semana tem quantos dias? 7. Vezes 3. 21, né? 3 semanas completas, 21 dias. Daniel vai falar uma coisa aqui que ele esteve. Versículo 3. Nesses 21 dias, né? Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento. Até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como turquesa, seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze açacalado. Palavra bonita. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Bem, para dar uma paradinha aí. Daniel teve uma visão sobre uma guerra. E Daniel fica impressionado com aquilo. E Daniel decide, 21 dias, não comer comida gostosa, que é manjar desejável, é isso, é comida gostosa. Então Daniel vai se alimentar ali com pão, sequinho, pãozinho seco, sem manteiga. Daniel decide fazer um jejum, nem carne, nem vinho. Mas ele se coloca numa posição de oração. Daniel, por 21 dias, permanece numa posição de oração. E eu queria falar sobre uma coisa com vocês que se chama oração persistente. Nós estamos muito acostumados, na nossa denominação, em falar sobre uma oração de fé. E essa oração é muito comum, é aquela oração que nós oramos e nem precisamos falar mais nada a respeito, só começamos a dar ações de graças. E sabemos que a vitória é certa. Não é essa oração que eu estou falando, é aquela de imposição de mão sobre os enfermos, para que eles sejam curados instantaneamente. Não é isso. Eu estou falando sobre um tipo de oração ao qual você precisa permanecer firme no que você começou a fazer. E abre Lucas no capítulo 18, depois a gente vai voltar para Daniel. Jesus fala sobre essa oração persistente. No capítulo 18, Jesus começa a falar uma parábola sobre uma velha, uma mulher que começou a perturbar o juiz daquela cidade. Versículo 2 dizia: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus, nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para ela, para que enfim não me volte e não me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa parábola, Jesus começa a falar dessa mulher que estava, a viúva, que estava todo dia no pé do juiz da cidade. Eu fico impressionado porque muitas pessoas pegam essa passagem e falam que esse juiz é Deus. E que se você ficar importunando a Deus, Ele vai te ajudar. Gente, mas todo texto aqui fala que aquele juiz era um juiz iníquo, que nem temia a Deus, nem temia aos homens. Como é que esse juiz pode ser Deus? O personagem é outro. Na verdade, Jesus não está fazendo uma comparação aqui. Jesus está fazendo um contraste.
Ele está mostrando uma figura de um homem mau, de um juiz mau, que ainda assim atende àquela mulher, porque ela fica importunando ele de dia e noite. E aí Jesus faz um contraste. É como aquela passagem que Jesus diz: se o homem te pedir um pão, se um filho te pedir um pão, vocês que são maus, vocês vão dar a ele uma cobra? É um contraste que Jesus estava fazendo. Aqui também Jesus estava fazendo um contraste. E ele estava dizendo: se um juiz que é mau, e alguém que importuna ele dia e noite, ele faz justiça, imagine o seu pai, que é bom. Mas Jesus também fala da importância de você permanecer diante dele, de dia e de noite, por causa de uma causa. Sabe, queridos, existem coisas, orações que nós vamos fazer, que elas não vão ser respondidas instantaneamente. E nós temos que ter consciência disso. Que existem coisas que nós vamos ter que permanecer numa posição. Isso também nos mostra fé. Porque a fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção do que se ainda não vê. É assim que está lá escrito. Não adianta nós queremos manipular esse texto e dizer: a fé é o que já é, você tem que... Gente, existem orações que vão ser instantâneas. Mas existem causas que nós vamos precisar plantear diante do Senhor. Nós vamos precisar ser sentinelas, nós vamos precisar ser aqueles que se colocam na brecha. A intercessão é muito comum você fazer isso, você se colocar por uma pessoa que está no mundo. Existem casos de pessoas que passaram anos e anos, orando de dia e noite por causa daquela pessoa. Não desistiram, não desfaleceram. Sabe que até uma forma da sua fé crescer, é quando ela é posta em causa, quando não acontece. Muitas pessoas, quando estão no momento de oração, muitas pessoas, se não agarrarem aquilo na hora, elas desistem. Eu gosto de um exemplo que o pastor Luciano Subirá estava dando, sobre o guepardo. O guepardo, ele é um animal mais rápido, dos mais rápidos da África. E ele tem uma velocidade absurda para alcançar as suas presas, mas ele tem um problema, ele tem um coração muito pequeno. E se ele não conseguir abocanhar a presa na primeira corrida, a presa, por mais que seja lenta, mais lenta do que ele, vai conseguir fugir, porque ele vai cansar, o coração dele vai acelerar muito. Assim estão sendo muitos crentes na sua vida de oração. Faz um jejum, faz uma coisa louca, um dia de oração, se não conseguir agarrar a bênção, aí diz: eu acho que não era a vontade de Deus não. Mas sabe, a vontade de Deus é que você permaneça crendo. Sabe, a melhor definição que eu gosto de fé, e o tamanho de você medir a sua capacidade de fé, é a capacidade de você permanecer crendo até que aconteça. Fé é a capacidade de você permanecer crendo e falando até que aquilo se realize. E é interessante no versículo 7, e diz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de noite, ainda que tardio para com Ele. Talvez na nossa cabeça pareça tardio, pareça demorado. Mas olha o que diz o versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus não se atrasa, queridão. Nós aqui precisamos permanecer firmes até que aconteça. Foi isso que Daniel começou a fazer. Primeiro dia, Daniel estava lá orando. Permaneceu firme. Segundo dia, estava lá orando, de dia e de noite. Os costumes de Daniel, 3 vezes ao dia orar por uma causa. Estava lá orando. Passou uma semana, e aí Daniel pode ter começado a pensar: rapaz, não vou ter resposta desse negócio. 2 semanas. Rapaz, 2 semanas eu estou orando, rapaz, ainda não recebi. Essa conta ainda não foi paga, estou orando aqui 2 semanas. Já Deus? Estou orando, Deus. 3 semanas, 20 dias, Daniel orando, permanecendo firme. Imagina, gente, se no 20º dia Daniel tivesse desfalecido. Mas no 21º dia, diga 21º dia. Esse é o dia pressa do Senhor. O dia pressa do Senhor é no dia oportuno. Ele viu uma visão do anjo. Olha, vamos voltar lá para Daniel agora, no capítulo 10, para a gente ver o que está por trás desse, qual é o pano de fundo. Versículo 12. O anjo diz para Daniel: não temas, Daniel.
Porque desde o primeiro dia, diga primeiro dia, aleluia, em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Gente, desde o primeiro dia que Daniel orou, as orações dele já estavam sendo ouvidas no céu. Gente, desde o primeiro dia que você se coloca diante de uma causa, o Senhor já está te ouvindo. Mas existem coisas no reino espiritual que precisam ser vencidas. Olha o que diz o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja, não está falando sobre um rei natural, porque um rei natural não podia impedir um anjo de trazer a mensagem. Está falando sobre uma geografia espiritual, sobre os reinos da terra, hoje sobre os países. Existem reinados espirituais. A palavra de Deus fala que existem principados, potestades nas regiões celestiais. E esses dominam nas regiões celestiais. Sobre os reinos da terra existem dominações, demônios, potestades, hostes espirituais da maldade. E é esse príncipe da Pérsia que domina sobre a região da Pérsia, que combate ao anjo que está vindo trazer a mensagem para Daniel. E Daniel está lá orando e o combate está rolando no reino espiritual. Você está entendendo? Até que vem Miguel, chamado de arcanjo na palavra de Deus, um grande anjo do Senhor, rei dos exércitos do céu. Ele vem para combater o rei da Pérsia. E ele fica lá pelejando e diz: vai lá, o anjo continue a mensagem, que agora é eu que fico aqui na resenha. Está entendendo como é que funciona? Sabe, queridos, oração. Muitos costumam dizer que oração é uma forma de guerrear pelas causas celestiais. Mas eu vou te dizer uma coisa: oração é a própria guerra espiritual. Diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, aí contra os principados e potestades. É a sua oração que vai estar guerreando pelas causas do céu. Existem coisas, gente, que nós não compreendemos. Existem situações nos céus que nós não compreendemos, barreiras que nós não compreendemos, prisões de pessoas que nós não compreendemos, que só podem ser vencidas com uma oração persistente. Eu sei que existem causas de orações de vocês, que vocês já desistiram. Mas hoje pela manhã o Senhor está dizendo: não desista da causa que eu te dei. Não desista do seu familiar. Não desista do seu filho. Não desista do seu marido ou da sua esposa. Não desista. Existem fatores espirituais que nós não compreendemos. Para que a resposta chegasse a Daniel, foi necessário 21 dias de oração, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Gente, não é uma oração regular. Eu faço essa oração uma vez por semana. Não, todo mês eu faço essa oração. Não, no domingo quando eu vou para a igreja eu oro. Não, não é assim não. Todos os dias. E é de dia e de noite. Pelo menos 2 horários distintos, dia e a noite. Nós vamos precisar ter coisas que só vai sair assim. E isso vai fortalecer a nossa fé, porque fé é a capacidade de permanecer crendo e falando até que aconteça. E aí o anjo ele começa a falar das coisas. No versículo 20, o anjo diz: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra os príncipes da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Ou seja, o anjo está dizendo: pronto, Daniel, está aí sua resposta, cara. Desde o primeiro dia, suas orações foram atendidas, foram ouvidas. Você é querido nos céus. Chegou a sua resposta depois de 21 dias. E eu agora vou voltar para aquela guerra. Sabe, os anjos estão a nosso favor, mas existe o que existe de demônio aí lutando. Porém, as forças do céu são pelo menos 2 vezes maiores do que nos céus. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Apocalipse, quando fala sobre a queda do diabo, diz que ele arrasta com a sua cauda 1/3 dos céus. Então, se ele arrasta os anjos, 1/3 dos anjos, ficou pelo menos o dobro de anjos. Então, para cada demônio tem pelo menos 2 anjos. Então, fique consciente disso, certo?
Você não está na desvantagem, não. Você está no reino dos céus, que é superior, muito superior ao reino das trevas. Então fica tranquilo, a sua resposta vai chegar. Mas é necessária a persistência, a sua palavra, para trazer e fazer com que essa guerra seja vencida. Existe um homem, e você vai me dar aí mais 10 minutos, gente, por favor. Você me dá 10 minutos? O culto acaba de 11h30, né? Estou pedindo 10, posso? Certo. Quando Deus vai ensinar fé para Abraão, o que é que Deus fala para Abraão? Abraão, olha para a areia do mar, você pode contar? Ele diz não. Então essa vai ser igual à sua descendência. E Abraão, quando for de noite, olha para as estrelas do céu. Você pode contar? Ele diz não. Essa vai ser a sua descendência. Sabe o que Deus estava ensinando para Abraão? Abraão, de dia, olha para a areia. De noite, olha para as estrelas. Deus estava ensinando fé para Abraão. E Deus diz, Abraão, todo dia, coloca isso diante dos seus olhos, diante da sua boca. Não deixa que isso se aparte de você. Permanece crendo de dia, olhando para a areia. E permaneça crendo de noite. Abraão, já com avançado de idade, Sara também, e ainda por si mistério. Parece que às vezes Deus é do contra, mas é porque Ele tem um propósito. E Ele ensina isso para Abraão, sabe? Abraão passa 40 anos, gente, 40 anos, crendo. Até que Isaac nasce. E aí, depois que Isaac nasce, a palavra de Deus fala que com 40 anos é que Isaac se casa. O lógico era quando Isaac completasse ali 18, a idade de casar, Abraão disse, só case logo para me dar logo esses meninos. Abraão permanece tanto tempo crendo na promessa. E depois ele ainda espera tanto tempo para que Isaac se case. E aí quando Isaac arruma uma esposa, Rebeca, a mulher é estéril. Gente, brincadeira, né? Um negócio desse. Não era mais fácil ver essa mulher fértil, mas tinha que ser estéril. E aí, em Gênesis fala, uma passagem muito interessante, que diz que, depois que Isaac descobre que ela era estéril, Isaac orou ao Senhor. E as suas orações foram atendidas. E no versículo seguinte diz que Rebeca deu à luz aos 2 meninos, né? Como é o nome dele, gente? Jacó e Esaú. Amém. Você pensa que a oração de Isaac foi tão poderosa mesmo, que parece que milagrosamente Rebeca já começou a dar à luz aos meninos no outro dia. Precisou nem da gestação de 9 meses, de tão poderosa que foi a oração. Mas se você continuar lendo o texto, vai dizer que com a idade de 60 anos foram que nasceram os 2 filhos de Isaac. 60 anos. Isaac casou com 40 e ele orou. A versão da Bíblia revista e corrigida fala que ele orou insistentemente. Por 20 anos, Isaac orou. 20 anos. O pai já tinha esperado não sei quantos anos para que ele casasse e para que ele nascesse. Depois ainda a mulher estéril e ele ora todos os dias. Ele aprendeu isso com quem, gente? Com Abraão. Ele aprendeu isso com o pai dele. Existem causas que nós precisamos nos manter em oração. E para que isso? É para forjar em nós um caráter. É para forjar em nós uma fé mais poderosa. O que é que houve com Isabel, mãe de João Batista? Ela também não podia ter filhos. Diz que ela orava no templo, clamava ao Senhor. E eles já estavam avançando em idade, já estava chegando a idade que não podia mais ter filhos. Mas ela sempre continuava orando. Sabe, um dia nasce João Batista e ele é o predecessor de Jesus Cristo. É ele que abre o caminho para o mestre. Sabe, você pode talvez querer que suas orações sejam atendidas imediatamente.
Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Se no primeiro dia que Isabel orou, se ela fosse novinha, com seus 20 anos, 18, já quisesse ter um filho, e Deus tivesse concedido, ia ser um filho qualquer, um filho comum. Mas porque ela foi persistente, ela perseverou. Um dia, quando nasceu o filho dela, Jesus disse que entre os nascidos de mulher não existiu nenhum maior do que João Batista. Gente, enquanto Jesus falou lá, que Ele nos atende, ainda que demorado, que nós esperamos que seja demorado, no versículo 8 de Lucas 18, Ele fala que Deus nos atende depressa, ou seja, no momento certo, no momento oportuno. Não é que Ele não estivesse ouvindo as orações de Isabel. É que Deus estava esperando o tempo certo. Não era somente um filho que ia nascer, era o filho. Deus não está demorando, Deus está caprichando. Está entendendo? Então, gente, não se preocupa se ainda não aconteceu, permaneça firme. Porque quando acontecer, vai ser a oração respondida. Vai ser o tempo certo, o tempo precioso. E Daniel nos ensina isso, a permanecer orando firmemente. Amém? Então coloca também isso dentro de você, se tem um propósito de oração para o qual você parou. Olha para o exemplo de Daniel. Daniel ainda foi pouco comparado aos homens de Deus que nós vimos aqui. Tenha consciência de que o Senhor sabe das suas orações. Amém? Glória a Deus. No próximo episódio nós vamos falar sobre escatologia, certo? A estátua de Daniel, os 4 animais e as 70 semanas de Daniel, tá certo? Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse dia. Nós somos tão gratos porque você nos ama, porque você nos dá instruções na sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Daniel, Senhor, que decidiu no seu coração permanecer firme diante da sua causa. Senhor, nos ensina a ser como Daniel, que não tem os seus olhos voltados para as riquezas, Senhor, mas tem os olhos voltados para o propósito. Senhor, nós não queremos ser parte daquela multidão que acompanhava Jesus somente pelo pão e pelo peixe. Nós queremos acompanhá-lo, Senhor, porque Ele tem as palavras de vida eterna, Senhor. Também nos ensina, Senhor, a pleitear causa, Senhor, assim como Daniel pleiteou 21 dias, para saber, Senhor, o que você esperava para aqueles dias, Senhor. Nós também queremos ter essa motivação de coração por vidas, por causas de orações, Senhor. Nós queremos ser fervorosos e persistentes, Senhor, nessas causas, Pai. Muito obrigado porque você responde nossas orações, às vezes de forma imediata, Senhor. Mas muito obrigado também, Senhor, porque você às vezes faz nos esperarmos, nós esperarmos em oração, para que nós forjemos um caráter mais forte, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque você nos dá a oportunidade da nossa fé crescer. Nós te agradecemos por esse dia. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, que eles vão em paz. E que essa palavra permaneça no coração deles e que dê fruto. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.